Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus nós estamos aqui, faltando alguns irmãos que realmente vinha na igreja, né? E os irmãos que não vêm já sempre falta, né? Mas como o irmão Sebastião, o irmão Divino, né? Esse sempre, todo culto estava aqui, mas agora já não tem condição. Mas nós vamos orar por eles, né? Pedir a Deus por eles. O irmão Divino, eu até anotei aqui, ontem, eu acho que ontem e hoje, ele estava fazendo a quimioterapia. Começou, eu creio que nas 6 horas da manhã. Eu creio que seria mais ou menos de 10 a 12 horas direto. Então, ontem e hoje, me parece, vai ficar uma semana sem fazer, depois ele continua fazendo. Então, a irmã Vivi, ela me ligou, pedindo para avisar os irmãos sobre visita. O médico pediu para não receber visita, por causa da imunidade, fica muito baixa e é arriscado pegar problema, doença, né, ou gripar, uma coisa assim. Então pediu para não fazer nenhuma visita para ele durante todo esse tempo que ele estiver fazendo a quimioterapia. Então foi ontem, ela me ligou e pediu para avisar. Então aí eu estou avisando os irmãos para não acontecer, porque vai ficar, eu acho que dá um desgaste muito grande, né, sobre essa quimioterapia. Então aí os irmãos, assim, nós vamos respeitar, né, porque o médico, quando ele pede, é porque ele sabe, né, a situação que a pessoa fica. Eu tenho até um produto que nós compramos para ele, eu vou levar lá, talvez, depois do culto, mas eu nem vou entrar, vou pedir alguém para pegar, para não entrar, para não... Quer dizer, eu começar a dar exemplo, né, para não acontecer, né? Então... Pois é, 3 horas, e ele está fazendo, parece que 10 horas ou 12 horas direto. Tá? Pois é, então... Mas Deus vai dar força para ele e ele vai suportar isso, né, porque não é fácil, né? E vamos também continuar orando pelo irmão Sebastião, que também já está assim bem, não está andando bem, né? Porque se ele tivesse, ele estaria aqui na igreja. E pela irmã também, que olha ele. Nós vamos pedir a Deus por ela também. A gente até vê que ela aqui, quando ela está aqui, ela até ajuda o líder, né, irmão? Até ajuda o líder de cântico também, porque ela tem uma voz boa e ajuda mesmo, né? Então, assim, muito bom. Ela está fazendo falta também, não só nisso, né, mas de estar aqui também com a gente, né? Então, hoje nós vamos, aí eu anotei aqui, o que eu anotei do outro lado, no domingo, se Deus quiser, nós vamos falar sobre o julgamento do trono branco, mas hoje nós vamos falar, Deus opera através de seus representantes. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Deus opera através de seus representantes. Nós vamos nos colocar em pé e vamos continuar orando pela irmã Ivone também, que está precisando, e mais pessoas que estiver doente, né? Nós vamos orar, pedir a Deus para todos, para que Deus possa ajudar e dar saúde para todos os irmãos. Nós vamos ler primeiro no livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 24 a 30. E depois, talvez depois da oração, nós vamos ler Lucas 8, 43 a 48 também. Então, Lucas 7, 24 a 30.
Então aqui está escrito aqui no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 24. Está escrito assim: E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos palácios reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Deixa eu ler de novo. Verso 27. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. Então vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, por mais essa noite, pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Pai. Meu Deus, muitos não estão aqui, muitos é porque não pode vir, Senhor, e outros é porque não quer vir, e outros é por falta de o Espírito Santo. Meu Deus, mas nós estamos orando por todos eles, Pai. Meu Deus, como nós já sabemos, Senhor, o Espírito Santo é que faz e traz a pessoa, a igreja, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, mas muitos não vêm porque está trabalhando, outros não podem realmente, Senhor. E assim nós oramos por todos, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia sobre todos, sobre nós que estamos aqui, Senhor, para que o Senhor não deixe também, Senhor, essa frieza pegar também a nós, porque a tendência, Senhor, do mundo é isso, a tendência é de cada dia que passa, mais pessoas saindo da igreja, Senhor. Isso é, a Escritura está cumprindo, Pai. Mas nós não queremos que isso cumpra em nossas vidas, Senhor. Nós queremos estar livre deste momento, Senhor. Nós queremos pedir misericórdia para que nós possamos estar diante da Tua palavra e crendo, Senhor Deus, na misericórdia do Senhor para conosco e para com eles, aqueles que não puderam e aqueles que não querem vir, Senhor. Mas que o Senhor possa, meu Deus, dar ânimo a eles antes que seja tarde demais. Meu Deus, também nós oramos pelas pessoas que estão enfermas, Senhor. Meu Deus, a irmã Ivone, o irmão Sebastião. Meu Deus, nós pedimos misericórdia, Senhor Deus, o irmão Divino, Senhor. Meu Deus, que está fazendo, Senhor, essa quimioterapia. Meu Deus, uma coisa tão difícil, mas, Senhor, dá-lhe força, Senhor, para que ele possa suportar, Senhor. Isso parece que é como uma pressão no corpo da pessoa, mas que o Senhor possa dar-lhe força, Senhor, para que ele possa, meu Deus, através disso, Pai,
meu Deus, reduzir essa doença, esse problema, meu Deus, para que isso possa desaparecer totalmente do corpo dele, Senhor. Assim nós entregamos todos em tuas mãos, e mais alguém, Senhor, que está doente, Pai, que o Senhor possa, Pai, ir de encontro a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, principalmente essa doença, Senhor, da alma, meu Deus, ajuda a cada um que está doente da alma, Senhor. Pai, que o Senhor possa libertar ele, Senhor, dessa coisa tão ruim. Meu Deus, assim nós pedimos misericórdia para todos nós. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Fala com os irmãos através da internet, Senhor, também, que eles possam receber a Tua graça e a Tua misericórdia. Nós te pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu ainda vou ler essa escritura de Lucas, no capítulo 8. Eu quero ler porque eu creio que a pregação tem a ver também com esse assunto aqui, mas os irmãos podem ficar sentados. Lucas 8, de 43 a 48, que está escrito assim. 43 diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando, pois, detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro aos que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, aqui é uma coisa profunda, na verdade, que é uma coisa bem profunda, esse assunto aqui, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, é claro, né? Mas, antes da gente começar mesmo, eu estava lembrando de uma coisa. Hoje, o tempo que nós estamos vivendo, o próprio natural explica o espiritual. A própria terra que nós estamos vivendo nela, ela não está produzindo mais. A gente vê que a terra, cada dia, ela não vai produzir mais. Isso é a mesma coisa do lado espiritual. Vai chegando um ponto de não ter mais eleito, vai chegar um ponto que não vai ter mais eleito. Isso é uma coisa certa pela a própria mensagem e pela Bíblia. Jesus falou isso, ele falou sobre isso e o próprio mensageiro também falou sobre isso. E vai chegar uma hora que não vai ter nenhum eleito para entrar, é claro. E os que estão aqui, vai ser um testemunho até que tudo termine. Mas vai chegar um ponto de não ter mais ninguém. Assim como nós estamos vendo, a terra dificilmente ela produz, a não ser que coloque alguma coisa nela para ela produzir.
Então, esse lado natural está explicando o espiritual. Se a terra está assim, e o lado espiritual? Que está tão desvalorizado. Muito desvalorizado. Sabe? Muito, mas muito mesmo. Podemos ver por aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos começar nessa mensagem aqui, nesse parágrafo aqui. 22 da mensagem. Então Jesus chegou e chamou. Então, só para os irmãos ver uma coisa aqui, como que isso sempre foi desvalorizado. A palavra de Deus sempre foi desvalorizada. Porque nós na era de Laodiceia, que cremos na verdade, já está bem adiantado nesse sentido. Nós devíamos ser pessoas mais inteligentes nesse sentido, de ver essa situação que no passado causou morte da maioria das pessoas. Quer dizer, nós temos exemplos demais para ver na nossa era que se nós passar por alto como eles passaram, nós somos perdidos. Por isso que nós temos muito exemplo. Que tudo que Deus faz é na maior simplicidade. E Deus é tão grande, tão grande. E a gente acostuma com isso e saber que Ele é grande. Mas quando Ele manifesta é na maior simplicidade e as pessoas não vê por causa da simplicidade de Deus. E nunca foi diferente. Todo o tempo que Deus manifestou foi na maior simplicidade. E depois que passa, aí a gente pode ver que grandes coisas o Senhor tem feito. E por que nós não descobrimos tanto de coisas grandes que Ele está fazendo? Por que nós não descobrimos isso? Porque as coisas grandes que Ele fez foi na maior simplicidade no passado. Como Ele está fazendo hoje, a mesma coisa. Mas depois que passa, aí a gente vai ver quão grandes coisas o Senhor fez. Mas e aquele povo que viveu naqueles dias que não viu aquilo? E por que nós estamos vendo que tanta coisa grande Deus fez? E por que a gente não vê grandes coisas o Senhor está fazendo no nosso meio, hoje? É isso que é o problema da humanidade. O problema do ser humano é isso, de ele não descobrir o trabalho de Deus quando está sendo realizado. Esse é um problema sério. Então vamos aqui nesse parágrafo 22. Veja, Jesus em seu dia, escute bem aqui, Jesus em seu dia, quando ele viveu aqui na terra como um homem, era mais ridicularizado e zombado que a seita mais vil que há na terra hoje. Ele era zombado, ridicularizado como a seita mais vil que há na terra hoje. Tá? Não podia haver nada mais vil e desprezado que Jesus. Está vendo? Está vendo? As igrejas o detestavam e simplesmente não precisavam dele. De modo algum, porque ele constantemente as repreendia e chamava-as de todos os tipos de nomes e dispersava suas congregações. Ele simplesmente virou o mundo de cabeça para baixo. Porque, por assim dizer, estavam tentando encontrar alguma falha para acusá-lo e não conseguiam encontrar. E ainda assim ele era um ilegítimo, ele nasceu fora do santo matrimônio, ele era um sujeito estranho, ele não tinha instrução mundana, por assim dizer, e ainda assim chamava a si mesmo de profeta. E ó, que coisa, ele era um sujeito tão horrível
e cada um deles o desprezava por toda a parte. Você já pensou uma coisa como essa? Hoje vocês acham que não está a mesma coisa? Tenta pregar a mensagem como ela é para você ver se você não é desprezado. Desprezado. Vai procurar um lugar onde tem pessoas de mais porte. E se nós não tiver cuidado, nós vamos também. Tá? Eu vou avisar logo para vocês. Se nós não tiver cuidado, nós vamos também. Porque não é eu posso até estar pregando para vocês, mas não é eu, é Ele. Se Ele não estiver em vocês, se Ele não estiver em mim, nós vamos também. E para manter Ele, você tem que entender que tudo que Ele faz é na simplicidade. E você não pode perder isso, porque se você perder isso, logo, logo você vai embora. Você tem que entender, eu tenho que entender. E é por isso que você escuta e sabe que o mensageiro foi rejeitado pelas igrejas, foi por causa disso. Chegaram até dizer para ele que essa coluna de fogo, depois que ele partisse, ela poderia ser vendida por 10 centavos, quer dizer, não valia nada. Mas para nós é o maior valor. Tá? Para nós é o maior valor, porque é ela que está nos guiando. Tá? Mas como nos guiando se nós estamos rejeitando a própria palavra dela? Você acha que Deus nos nossos dias seria diferente dos dias dele lá? Não, era a mesma coisa. Se ele precisar de chicote, hoje ele tem chicote para dar, para bater. Mesma coisa, ele não mudou. Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tá? Então, se o povo errou lá por não crer no profeta João, você acha que ele deu aquela chicotada? Foi por quê? Porque eles não creram, não entraram pelo caminho certo. E o caminho certo era o mensageiro apresentando ele. Quer dizer, aquele mensageiro apresentou ele. Por eles não acreditar, ele tinha um chicote bom para tirar eles do templo aonde Deus é adorado. Deus faz uma limpeza quando Ele quer. Deus faz uma limpeza, e Deus está fazendo uma limpeza, tanto em nós quanto na igreja também. Ele faz uma limpeza, sabe? Então, o que nós temos que entender é isso. O mensageiro falando, eu prefiro pregar ou comer bolacha com água e pregar para as colunas. Ele sabia disso, ele sabia, porque a palavra de Deus veio através da boca dele. E sabe, e nós sabemos, e nós que entendemos a palavra, sabemos disso, que vai piorar, não vai melhorar, vai piorar. Nada aqui vai melhorar, vai piorar. E nós estamos recebendo as últimas mensagens desse jeito, é para sair para um lugar onde há só coisa boa. Aqui, de jeito nenhum. Não há nada. Claro, eu tenho certeza que não existe nada melhor que a mensagem e a Bíblia, eu tenho certeza. Mas quem é que está querendo? O problema é esse, quem é que está querendo? Quem é que quer a mensagem pregada como ela é? Praticamente ninguém quer. Porque tem homens aí fora que entrega de qualquer maneira e claro, já pensou, você chegar aqui e ouvir umas mensagens dessa, dura desse jeito, e encontrar um lugar que tudo é mais fácil. O povo não quer ir para um lugar que é mais fácil? Vai. Agora, não existe facilidade para ir para o céu, eu te garanto que não existe. Não existe, nunca existiu. Sempre para ir para o céu é com dificuldade. No mundo tereis aflições, não foi isso que ele falou? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, ele não diz que eu vou vencer, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Quer dizer, se eu acreditar no que ele está falando, eu sou mais do que vencedor. Mas se não, o que vai adiantar? Vai adiantar alguma coisa?
Vai adiantar eu estar pregando aqui e desobedecendo o que ele está falando? Não adianta nada. Não adianta nada, porque se eu não procurar viver o que prego, ou pregar realmente a mensagem, daqui um pouquinho eu estou pior do que vocês. Eu estou pior. Sabe? Porque espírito está cheio de espírito ruim no mundo. E para pegar um espírito ruim é daqui para ali. Sabe? É daqui para ali. A pessoa pega um espírito ruim. E aí que é o problema. Porque se eu quero chegar no céu, é com dificuldade. Olha, cada dia que passa, mais pressão nós vamos ter. E talvez pressão espiritual, não é pressão de um governo, não. Sabe? É pressão exatamente do grande comandante que está aí no mundo, pressionando para você sair fora. Sabe? O diabo. Então a luta é espiritual. E ele tem suas maneiras de ir levando, tenta de uma maneira, tenta de outra, para ver se a gente desanima. Porque eu te garanto que se eu estivesse pregando um mar de rosa, sabe? Quer dizer, pregando rosas sem espinhos, tinha muita gente na igreja. Pregando rosas sem espinho. É difícil encontrar, mas ainda existe rosa que não tem espinho. Mas a maioria tem, tá? A maioria tem espinho. Então, o caso é esse. O que eu quero mostrar para os irmãos, e é claro, aqui nós temos várias mensagens, e eu tenho duas mensagens aqui do início do ministério, por exemplo, de 1947, para a gente ver como é que Deus faz as coisas. Assim como Ele fez lá nos dias de João Batista, Ele faz aqui também. Ele tem o canal certo para a gente passar. Vocês notaram que Jesus ali na terra, Ele era o canal, é claro, Ele era Deus em carne, e Ele é Deus Espírito. Mas o canal do Espírito era a carne, Jesus era aquele canal. Vocês notaram que quando essa mulher tocou nele, a fé dela era tão grande, que ela não precisou nem tocar no corpo dele, só na roupa dele. Mas ela já planejou e já sabia, já que eu gastei tudo com o médico e não resolveu nada, e se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu vou ser curada. Ela decidiu, e a fé estava nela. Estava nela, isso é que nós temos que entender, a fé estava nela. E o próprio Jesus, mesmo na hora que ela tocou, ele não sabia quem era. Porque Deus estava trabalhando nela, através daquele canal. E é por isso que ele disse, e Pedro falou, Senhor, mas todo mundo está te tocando, mas alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu o poder. Quer dizer, eu senti fraco na hora que esse poder saiu. E foi indo até que ela falou, não foi eu, Senhor, mesmo tremendo, mas foi eu. Vai, filha, a tua fé te salvou. Está vendo? Vocês notaram como é que Deus faz as coisas? Jesus era o próprio Deus, mas aquele momento que Deus estava trabalhando naquele canal, corpo do próprio Jeová, do próprio Deus eterno, ali, Deus tinha limite naquele corpo. Por isso que às vezes as pessoas não entendeu a manifestação de Deus através de William Branham. Por que a maioria das vezes o William Branham pegava o William Branham, eles tinham que ficar perto dele e carregar ele. Aí é que nós vamos ver
Porque há um ensinamento na própria mensagem. Como é? Porque quando a pessoa, por isso que às vezes ele pregava e mostrava essas verdades, e alguém estava lá, e é claro que não precisava de tocar na roupa de William Branham, mas por fé. Ele sabia que aquele canal era verdade, que o William Branham estava falando a verdade, que o William Branham estava representando Deus na terra. Aquelas pessoas que eram curadas passavam por aquele canal. Acaba que ele ficava tão fraco que tinha que carregar ele. Por isso que ele ensinou isso para nós, que muitas vezes, quando era uma visão, que Deus mostrava uma visão para ele, para acontecer tantos tempos, ou daqui uma semana e tudo mais, isso não enfraquecia ele. Como não enfraqueceu Jesus quando o próprio Espírito manifestou em Jesus, pedindo ele para sair, porque Lázaro ia adoecer e morrer. O próprio Deus ordenou, é claro, porque ele estava ali como um profeta, como homem, vai para tal lugar, porque o milagre tem que ser maior. Lázaro não pode ser curado, ele tem que ser ressuscitado. Você vai porque ele vai adoecer e morrer, depois você volta. A ordem era do próprio Espírito. E ele foi. Quando aconteceu, aí ele disse para os discípulos: vamos voltar lá que Lázaro está dormindo. Quer dizer, está bem. Está vendo? Depois que aconteceu, 4 dias depois que ele tinha morrido e tudo mais, porque ele já sabia, porque a visão que ele tinha tido para sair e depois voltar, é que quando ele chegasse, Lázaro ia ressuscitar. Agora, você viu alguma coisa de Jesus ficar fraco? Não. Porque aquilo ali foi algo que foi mostrado. E ele foi, voltou e realizou aquilo que estava determinado. Ele não ficou fraco, mas a mulher, ele ficou fraco. E ele disse: eu não sabia. Quem é que me tocou? Agora, você acha que Jesus mentiu? Eu não podia mentir. Tá? Por isso que o profeta diz: ele não mentiu, ele não podia mentir. Ele não sabia quem era que tinha tocado nele. Alguém pode falar, mas não era Deus? Mas Deus tem seus limites e as suas maneiras. No corpo ali, Deus tinha limite. Olha Apocalipse capítulo 1, para vocês verem se Deus não tinha limite. Se Jesus, quando estava vivendo aqui, quando chegou em Apocalipse capítulo 1 aqui, deixa eu ler, eu não ia, pensei que eu não sabia que eu ia ler, mas deixa eu ler para vocês verem, e aí você lê a revelação de Jesus Cristo, vocês vão entender. E essa parte aqui, escute bem aqui, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Está vendo? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Revelação que Deus lhe deu, quer dizer, depois que ele veio aqui na terra, morreu e ressuscitou, voltou àquela posição, não era outra pessoa, era a mesma pessoa, mas voltou àquela posição, então veio essa revelação do Apocalipse. Por isso que o livro do Apocalipse é totalmente uma revelação do próprio Jesus a João. Amém. Porque foi dado depois da ressurreição, as eras da igreja, que Deus lhe deu. Era como se fossem 2 pessoas, mas não é, era a mesma pessoa. Mas quando ele estava aqui tinha um limite. Por isso que ele falou em São Mateus também, o filho não sabe, unicamente meu Pai que está no céu. Você acha que ele mentiu também? Sobre aquela hora, minuto e hora? Vocês notaram como que Deus faz as coisas? E isso mata o incrédulo, mas o crente fica mais vivo no sentido. O crente, ele entende melhor ainda a respeito. Porque essas coisas,
ficou para o incrédulo morrer, sabe? Com muitos, às vezes saiu daqui, fala, mas eu não sabia, ficar 20 anos aqui, depois, mas o senhor, parece que eu escutei o senhor falando que Jesus é Deus, depois de 20 anos ou mais. Eu falei, sim, eu falei que Jesus é Deus. Ah, não, é. E esses 20 anos perdidos sentados no banco? Mas você sabe por quê? Porque chegou a hora de ir embora. Chegou a hora, vai embora mesmo. Então nós temos que pedir como Pedro falou, Senhor, para onde nós vamos? Se só Tu tem palavra de vida eterna, mesmo que seja dura a mensagem, nós vamos ficar com o Senhor mesmo. É isso que nós temos que entender. Então o que eu quero mostrar para os irmãos é essas coisas aqui. Deixa eu ler algo aqui, para os irmãos verem aqui, ó. Escute bem aqui. Vamos aqui nessa mensagem, o anjo, obedeça a voz do anjo, pregado em 1950. Aqui eu quero ler, só para os irmãos verem, parte do parágrafo, na verdade, tá? Obedeça a voz do anjo, parágrafo 9. Eu vou ler só uma parte aqui, para a gente ganhar tempo, que diz assim, eu vou ler só aqui, na parte B, aqui, que diz aqui, ó, deixa eu ver aqui, então, se Deus levantou um homem chamado Moisés, o fez nascer neste mundo, para aquele determinado propósito, para libertar o povo que estava no cativeiro, que não podia ajudar a si mesmo, e ele os trouxe para fora através de sua. Agora diz, não Moisés nunca realizou nenhum milagre, foi o anjo de Deus que ia diante de Moisés. Você sabe quem é o anjo de Deus? Essa coluna de fogo. Ela é o anjo de Deus que ia diante de Moisés para guiar o povo que rebelde, na verdade, que saiu multidões, mas entrou 2, porque a maioria não entendeu a mensagem. Pense bem uma coisa como essa. Não era o anjo do Senhor que estava guiando, e Deus não tinha levantado um libertador para guiar o povo, e o libertador era Moisés. Mas Moisés não podia fazer nada sem que o anjo estivesse na frente dele, e o anjo não faria nada sem Moisés. Entendeu agora? O anjo esperou, e esse anjo é o próprio Deus. Está lá, está escrito aqui no livro de Êxodo 20, 23, eu creio que é 20, 23. Não provoque essa ira, né, nesse anjo, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Essa coluna de fogo é Jesus. Quando ela manifestou aqui na terra, quer dizer, no Velho Testamento, o nome estava nessa coluna de fogo. Quando manifestou, o nome caiu em Jesus, porque Jesus é o próprio Deus. Mas no Velho Testamento, ele era o próprio Deus sem ter o nome. Que Isaías 52, verso 6, eu creio que é, o meu povo saberá o meu nome naquele dia, por essa causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo. E o que ele diz quando estava aqui? Eu vim em nome de meu Pai. Então o nome do Pai é quem? Jesus. Está vendo? Então o nome que estava naquele anjo ali, e ele não ia perdoar a rebelião de ninguém, é Jesus. Por isso que essa mesma coluna de fogo no Novo Testamento encontrou com Paulo,
E ele chamou ela de Senhor. Quem é Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele já tinha voltado a ser a mesma coluna de fogo, para hoje manifestar no nosso meio, e está aqui hoje, eu creio que ainda está. Vocês notaram como que é que Deus faz as coisas? Então, quem estava guiando o povo, fazendo milagre, era a coluna de fogo, era o anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor não trabalharia fora de Moisés, porque Deus esperou centenas de anos para Moisés nascer. E quando Moisés nasceu, eles rejeitaram ele foi para o deserto. Deus foi lá atrás de Moisés buscar para libertar o povo. Tem que ser você, Moisés. Moisés falou: mas agora eu já, 40 anos fora no mato, eu já não sei nem falar direito. Mas é você que vai libertar o povo. E levou ele para libertar o povo. E Deus cumpre com sua palavra. E ele prometeu a Abraão que tiraria aquele povo do Egito, e tirou, mesmo que eles morreram no deserto, mas Deus prometeu e levou. Lá no deserto morreu praticamente todos, restando 2, que é Josué e Caleb. Quer dizer, Moisés era o mensageiro, né? Vocês notaram? Mas como que Deus cumpre com sua palavra? Sabe? Se o povo obedecesse hoje, já haveria milhares subindo. Mas o problema é que o povo não entende a verdade, eles não vê que Deus está trabalhando na maior simplicidade. Eles querem a coisa da maneira deles, ou nós queremos da maneira nossa. E Deus não vai operar da minha maneira, da nossa maneira. Deus opera da sua maneira. E é assim que eu tenho que entender, ou que nós temos que entender. Deus opera da sua maneira. Então, aí diz aqui: foi o anjo de Deus que ia diante de Moisés. Ele era uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. E quando vocês virem o quadro que vamos lhes mostrar, resumidamente, se não tivermos muito tempo, eu creio que você sentirá que aquela é a mesma coluna de fogo que está guiando o povo hoje, o anjo do Senhor. Pois sabemos que o anjo que guiou Moisés era o anjo do pacto, que era Cristo, o Filho de Deus. Vocês notaram aqui? Era o mesmo, era o anjo do pacto, que é Jesus. Ele sempre foi Deus, só que ele não tinha manifestado o nome dele, porque isso aconteceu no Novo Testamento, mas ele sempre foi Deus. Esse anjo sempre guiou o povo, sabe? Sempre foi assim. Mas aqui ainda, deixa eu ler aqui agora. Eu quero que vocês, irmãos, entendam essas coisas aqui, eu quero ler aqui ainda no 117. Eu creio que é 117 obedeça a voz do anjo, não, 13 e 14. Escute bem aqui, 13 e 14 dessa mensagem aqui. E portanto, amigos, assim como seu irmão, quer dizer, falando direto, assim, amigos, assim como seu irmão, quer dizer, o profeta falando, isto é tudo que sou, mas o dom de Deus é o Espírito de Deus, o qual desceu na forma de um anjo. Você viu aqui? Olha a simplicidade que o homem chegou a falar com o profeta. Olha, quer dizer, isso daqui uns dias não vai valer nada, mas para nós vale a mesma coisa. Essa coluna de fogo vale a mesma coisa. Quando ela manifestou no nosso meio, ela ainda tem a validade do mesmo jeito, porque ela está guiando o povo por milênio. Não muda.
E a palavra dela é a mensagem revelada. Ou a palavra dele, do anjo. Tá? Porque é a palavra do anjo. Quero que vocês entendam isso aqui. Quer dizer, mas o dom de Deus é o Espírito de Deus, o qual desceu na forma de um anjo. Agora, ele não tinha asas, escute bem, tá? Não tinha asas, ele parecia como um homem, porque ele aparecia para o profeta, ele entrava no quarto, o profeta via ele. Ele é Deus. Você sabe quem é esse homem que entrava no quarto para encontrar com o profeta? Melquisedeque. Ele um dia chegou para Abraão com uma bandeja de pão e vinho e deu para Abraão. Ele vem na forma de um anjo. Está vendo? Por isso que o William Branham via esse anjo chegando. Eu não vi, mas eu creio. Nós não vimos o anjo, mas nós cremos na sua palavra. Mas nós vimos o representante dele. Então diz aqui, ele parecia como um homem, e eu o vi quando ele andou. O irmão Branham faz a ilustração, exatamente assim, e andou no chão, andou bem ali, simplesmente tão normal como qualquer homem, e conversou como qualquer homem. Ele vem de tempos em tempos no quarto e em diferentes lugares quando eu estou jejuando e orando. Agora amanhã à noite, por volta desta hora ou um pouquinho antes, eu provavelmente romperei o meu jejum e agora estou orando. E agora eu nada tenho. Se isto se afasta de mim, eu saio. Quer dizer, se esse anjo não está ali, ele sai. Mas quando o anjo está, você recorda que ele sempre falava que o anjo estava do lado direito dele? Ninguém via, mas ele estava transmitindo a voz do anjo. Para mim e para vocês. E para vocês que estão ouvindo, que ainda vai ouvir através da internet. Para mim, gente, para mim é o maior prazer que eu tenho de pregar a palavra, viu? Eu tenho prazer de pregar. Então, veja aqui, quer dizer, ele vem de tempo em tempos, e aí ele disse aqui, ó, e por volta dessa hora, ou um pouquinho antes, provavelmente eu romperei o meu jejum, e agora estou orando, e agora eu nada tenho, se isso se afasta de mim, eu saio. Eu gosto de pescar, caçar, conversar com qualquer outra pessoa, mas quando ele vem, aí tem uma reticência, né? É diferente então. E agora ele está aqui esta noite para ministrar a vocês, e eu sou apenas o seu porta-voz. Você viu que coisa boa e gostosa você pregar a verdade, tendo certeza que é a verdade. Eu tenho certeza que é a verdade. Graças a Deus nunca duvidei. Espero e confio que Deus nunca deixe eu duvidar dessa verdade. E que até o dia que eu sair dessa terra, que eu esteja pregando sem nenhuma dúvida. Então, eu sou apenas o seu porta-voz, e todos fiquem seguros disso, e adorem a Deus, e deem louvores a Ele, sejam humildes. Agora, sendo a primeira noite de culto, talvez demore um pouquinho antes de termos a sua presença, mas para aproximar, para ir ministrar às pessoas. Agora, escute bem aqui, no parágrafo 14.
Eu quero que todos vocês, queridas pessoas que estão assentadas na audiência aí, olha, irmãos, se nota que a primeira mensagem foi pregada em 1947. Estou com ela aqui, ó. Aí tem mais uma outra que nós recebemos também de 47, mas essa aqui já é 1950. E esse anjo do Senhor estava sempre pedindo o profeta William Branham para fazer com que o povo cresce nele. Porque não tem jeito, se você não crê que o William Branham é o mensageiro hoje, você vai para o inferno, eu vou, nós vamos para o inferno. Por que aqueles fariseus não foram justificados? Você acha que justificado era só, eu não criei não, mas eles morreram, foi para o céu? Não, eles foram para o inferno, por não crer na mensagem de João. E às vezes a pessoa fala, é como o povo fala assim, não, se você está falando de Deus, está bom. Não é isso não, eles não foram justificados para ser salvos, eles perderam a salvação, por não crer em João. Porque se cresce em João, eles iam crer em Jesus. Se crê em William Branham hoje, você vai crer no Jesus hoje, na manifestação dele hoje, você vai crer. Então eu quero que todos vocês, queridas pessoas que estão assentadas na audiência aí, eu quero que vocês creiam comigo de todo o seu coração. Agora recordem, esta é a única maneira pela qual eu posso te ajudar. Escute bem. Quantos creem em Deus? Nós cremos, todos nós cremos. Vejamos as suas mãos. Quantos creem no Filho de Deus? Nós cremos. Creem no Espírito Santo? Nós cremos nas 3 manifestações. Isso é ótimo, isso é bom. Mas agora, amigos, você pode crer naquilo, pois você tem que fazê-lo para ser um cristão, para serem cristãos. Você tem que crer em Deus, quer dizer, Pai, Filho, Espírito Santo, para que você possa ser um cristão. Quer dizer, você tem que crer que o Pai é o que te criou, o Filho é que te redimiu, o Espírito Santo é que mora em você, ou que mora em nós. Nós temos que crer assim. Então ele disse aqui, para vocês ser cristãos, mas crer naquilo ainda não te ajuda neste dom. E aí, passa um apertado, passa. É por isso que muita gente vai embora, e vai embora dessa terra e não sobe. Por causa disso. Então, olha aqui, mas crer naquilo ainda não ajuda nesse dom. Você tem que crer que eu lhes disse a verdade. Amém. Não creia em mim como alguns creem. Como aí, tem pessoa que diz que o William Branham é Deus, que é Jesus. Ele não é Deus, ele não é Jesus, mas ele é o porta-voz de Jesus. Aí é diferente. E a maioria que não sabe nada a respeito disso? A maioria só fala assim, Deus enviou um profeta, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Voz da Verdade só não crê que Deus enviou um profeta, mas prega o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo como qualquer um outro. Vai adiantar alguma coisa? Nada. Deus enviou um profeta, mas por que você não aceita como é a mensagem? Por que você não vê ele como porta-voz? Por que você não vê ele quando ele fala, quando ele disse na mensagem, Era de Laodiceia 44, falando sobre a pedra de coroa, que desde Enoque até agora, quer dizer, não houve um que pudesse mostrar, sabe, essa pedra, quer dizer, essa pedra desce, exatamente essa pedra é exatamente esse anjo. Essa pedra de coroa é o ministério é Jesus na terra. Então por que muitos não crê
sobre a pedra de coroa, como eu já preguei. Eu não creio nisso. Ué, então você não crê na mensagem? Então por que você está pregando que Deus enviou um profeta? Eu não creio nisso. Já pensou? Agora, se o homem não crê, e a igreja? Não crê em nada. Porque a pedra de coroa é o próprio Jesus Cristo agora manifestado nesse porta-voz. A pedra de coroa é o ministério do Filho do Homem, é Jesus na terra. E ele jamais poderia manifestar a não ser através de um homem, porque ele é profeta hoje através de um homem. Porque o ministério de profeta é para ser o Messias, e o Messias é o revelador do segredo do coração. O William Branham não é o Messias, mas ele revelou o segredo do coração, não era ele. Por isso ele está falando aqui, não era Moisés, era o anjo que estava na frente de Moisés. A palavra não era de Moisés, a palavra não é de William Branham, a palavra é do anjo que está aqui. Então, aqui ele diz, mas crer naquilo ainda não te ajuda nesse dom. Você tem que crer no que eu lhes disse a verdade. Não crê em mim como alguns creem, mas crê que ele me enviou para esse propósito. Agora, você poderia ser um cristão famoso e falhar em crer que eu lhe disse a verdade, e você nunca ser capaz de colher nenhum pouquinho de benefício disso. Agora, sinto muito em ter que dizer isso, mas é a verdade. Entendeu? Agora, vamos mais aqui. Eu vou no 15 aqui. Quando Jesus estava na terra, as pessoas que o mataram criam em Deus o Pai e eram grandes adoradores de Deus. E ainda matou Jesus. Você está vendo? Quer dizer, hoje o povo fala, não, eu creio em Deus, eu creio no profeta, mas por que não usa o canal certo? E por que rejeita o canal? Quando esse homem, ele ia apresentar essa pedra de coroa, então ele é exatamente a voz daquela pedra. Você sabe que a pedra de coroa é o próprio ministério. E entre o ministério e a era, você vê o Espírito Santo. Aquele Espírito Santo ali entre a pedra de coroa e a era de Laodiceia, é exatamente o Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas que estão crendo no ministério. O Espírito Santo está trabalhando na parte branca. Aquela parte branca é trabalhando nas pessoas vivas, que está viva pelo Espírito Santo. Para crer no ministério, para que crer que o próprio Deus, sendo a cabeça do corpo, está aqui para levantar o corpo. E é Ele que vai levantar o corpo. Não é profeta William Branham, é Jesus que vai levantar o corpo. E esse mesmo Jesus, sendo a cabeça, o ministério. Olha você ver como que Deus faz. A coluna de fogo está nos guiando para o milênio. Está vendo? Quer dizer, o ministério do Filho do Homem é a voz de Deus através de um mensageiro falando e me ajudando nas minhas fraquezas. E talvez as nossas fraquezas maior é em crer da maneira certa. E esse anjo está aqui para nos ajudar. É a dificuldade, mas como é que eu vou se eu sou fraco? Mas Ele está me guiando. Como que eu vou chegar lá? Ele está me guiando. Então Ele me ajuda a esquecer das fraquezas. Porque se eu pensar em mim, como que eu vou chegar? Pense em você. Se você vai chegar lá, nós vamos porque Ele está nos guiando.
Nós estamos crendo que Ele está na frente da batalha, que Ele, tudo que tiver que passar, Ele passa primeiro. Quem é que dá conta? Ora, se nós não damos conta nem de vencer as lutas aqui, como que nós vamos dar conta de sair desse mundo para o outro? Mas Ele está ajudando nós a sair nas lutas aqui, e ainda vai ajudar a sair desse mundo para o outro. Então nós temos que ter uma fé verdadeira, como aquela mulher. Tem muita coisa, mas já venci o prazo, que eu ia mostrar sobre aquela mulher também, do dia de Eliseu. Aquela mulher ali também foi uma coisa perfeita ali, aquela mulher. Aquela que é sunamita. Aquela ali, olha para você ver, o menino, é isso que nós temos que entender. E o profeta ia mostrar aqui, isso que nós temos que entender. Aquela mulher, a menina adoeceu, morreu. O que ela fez? Pegou o menino, pôs na cama do profeta. E pediu para arrumar um jumento ou alguma coisa para ela ir. Tudo está bem. E o menino morto lá. O profeta até disse, olha, Eliseu não sabia nada a respeito. Deus não falou nada a respeito da morte do menino. Não falou nada. Quando Eliseu viu que a mulher estava aproximando, ele falou, mas será o que aconteceu? Ele ficou preocupado com aquilo, mas Deus não me falou nada, não me avisou nada, e a mulher está vindo. Pediu o mensageiro, o que trabalhava com ele, encontrar para ela, não resolveu, tinha que ser ele. Aí chegou nele e contou, o menino está morto. Ele manda o Gezi lá, chegou lá, põe o bordão em cima, e outras palavras, põe lá, chegou, pôs, não tem vida nenhuma. Mas ela não deixava o mensageiro. Ela não estava confiando no bordão, ela confiava no mensageiro. Enquanto o mensageiro não foi, porque a fé dela era no mensageiro da hora. Quando o mensageiro foi, chegou lá, ainda Deus não falou nada com ele. E ele andava para o quarto, para lá, para cá, até que o Espírito desceu sobre ele. Quando desceu, ele deitou em cima do menino, e o menino respirou 7 vezes. E ela entregou, e ele entregou o menino na mão dela. Confiou no mensageiro. E a obra foi feita. Amém? Vamos nos colocar em pé. Que Deus abençoa. Que Deus abençoa a todos nós. Abençoa, a irmã Lenise está com dor nas costas, nós vamos orar por ela. A irmã? Tá. Tá bom, nós vamos orar pelo irmão Paulo e a família, pelo filho, e a esposa também, nós vamos orar. E aqui a irmã Lenise também. Então, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, chegou esses pedidos de oração, Senhor, da irmã Lenise, com dor nas costas, Senhor. Ajuda ela, Pai. Meu Deus, tira aquela dor dela, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que ela está ouvindo a oração nesse momento, Pai. Meu Deus, também, Senhor Deus, o irmão Paulo e a sua família, sua esposa, e aquela criança, Senhor. Ajuda aquela criança sempre está agitada, Pai. Meu Deus, mas eu peço também, Senhor, ajuda aquela família, Pai. Porque às vezes a criança está agitada, às vezes é por causa também dos pais. Meu Deus, ajuda aqueles pais a chegar numa posição de fé perfeita para crer que as orações têm sido feitas para aquela criança, Senhor. Que eles possam receber isso no coração. Não é oração todo dia, mas é fé naquilo que está sendo feito. Ajuda eles, dá a eles fé também, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que aquela criança receba a bênção do Senhor, Pai. Meu Deus, ajuda nós, Senhor. Nós estamos de regresso para os nossos lares. Ajuda todos nós, Senhor,
em casa, ajuda os nossos filhos, nossos netos, nossos parentes. Tem misericórdia de nós, Senhor. E abençoa os nossos lares, abençoa os nossos trabalhos, abençoa tudo que nós fazemos, Senhor. Meu Deus, não de coisa errada, mas aquilo que nós procuramos fazer corretamente. Que o Senhor possa nos abençoar, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda também, eu creio que Marcelo está viajando ainda, Senhor, aonde ele estiver com sua família. Pai, que o Senhor possa ter misericórdia dele também, Pai. E de todos que viajam, Pai. Guarda todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.